Recentemente, veio à tona uma revelação impactante. Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, não poupou críticas ao comentar o mais novo plano de vitória apresentado por Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. De acordo com Zakharova, o plano se assemelha a um amontoado desordenado de ideias vazias, que ela descreveu como vestígios de sangue nos lábios de um agressor. Para ela, a proposta de Kiev é, acima de tudo, uma jogada publicitária desesperada, projetada para manter o apoio do Ocidente e encobrir as derrotas militares. Zelensky, por sua vez, tenta desesperadamente assegurar o apoio de seus parceiros internacionais com promessas que parecem cada vez menos concretas. A falta de clareza em seu discurso está começando a ser questionada por figuras de dentro do próprio governo ucraniano. Zakharova chegou a usar uma imagem forte, referindo-se ao discurso de Zelensky como manchas de sangue, uma metáfora usada para ilustrar o que, para Moscou, é apenas uma tentativa de disfarçar uma situação crítica. Para a Rússia, o plano de Zelensky não passa de uma coleção desordenada de propostas pouco viáveis, revestidas de uma retórica enfraquecida por um governo em dificuldades. Zakharova foi clara ao afirmar que o plano, que deveria ser uma estratégia sólida de paz, é visto apenas como uma forma de esconder a realidade. As críticas ao plano vêm tanto da Rússia quanto de vozes internas na Ucrânia e de seus próprios aliados ocidentais. Um dos pilares do plano de Zelensky é a rápida integração da Ucrânia à OTAN, algo que ele considera crucial para garantir a defesa e soberania do país, especialmente diante da atual situação de conflito. Para o presidente ucraniano, essa aliança estratégica não apenas solidificaria as defesas da Ucrânia, mas também enviaria uma mensagem clara de solidariedade do Ocidente. No entanto, o processo de adesão à OTAN é complexo e enfrenta barreiras significativas, tanto por parte dos países membros, que temem um aumento da tensão com a Rússia, quanto por preocupações internas sobre o impacto que essa decisão teria na escalada do conflito. O plano também inclui a continuidade das operações militares em território russo, o que para Zelensky é uma forma de manter a pressão sobre o adversário. Contudo, essa estratégia levanta preocupações entre analistas internacionais, já que a expansão das operações para além das fronteiras ucranianas pode resultar em um agravamento ainda maior da crise. Além disso, a ideia de remover as limitações impostas sobre o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente levanta temores de uma escalada militar mais ampla. O uso desses armamentos em território russo poderia desencadear uma resposta violenta e imprevisível de Moscou, levando a uma situação potencialmente fora de controle. Outro ponto polêmico do plano é a crescente dependência da Ucrânia em relação ao apoio militar e de inteligência fornecido por seus aliados ocidentais. O acesso a dados de satélites e informações estratégicas de nações como os Estados Unidos e membros da União Europeia fortalece as capacidades ucranianas no campo de batalha, mas também evidencia a falta de autonomia militar da Ucrânia. Muitos especialistas questionam até que ponto o país conseguirá sustentar suas operações sem essa ajuda constante, o que levanta questões sobre sua soberania e independência em longo prazo. Dentro desse contexto, a proposta de Zelensky para a criação de um sistema de dissuasão não nuclear em território ucraniano é uma tentativa de modernizar suas capacidades de defesa e garantir que o país possa se proteger de futuras ameaças. A ideia vem acompanhada de acordos com grandes potências, como os Estados Unidos e a União Europeia, para a exploração conjunta de recursos valiosos, como urânio, titânio e lítio, essenciais para a indústria tecnológica e de defesa. No entanto, essa parceria estratégica levanta desconfiança, tanto dentro da Ucrânia quanto entre seus críticos, que argumentam que esses acordos podem servir mais para os interesses econômicos dos aliados do que ao desenvolvimento sustentável da Ucrânia. Ademais, o plano sugere uma visão para o pós-guerra, na qual Zelensky espera que o exército ucraniano se torne uma peça central na segurança da Europa, substituindo gradualmente as forças americanas na região. Embora ambiciosa, essa proposta parece distante de se concretizar. O desgaste econômico, a exaustão das forças armadas e a incerteza sobre os rumos do conflito tornam esse cenário improvável. Além disso, muitos questionam se os aliados ocidentais estariam
dispostos a confiar na Ucrânia como principal defensora da Europa, dado o grau de instabilidade interna e as contínuas necessidades de apoio externo. Muitos observadores apontam que, ao invés de promover uma solução de paz viável, o plano de Zelensky revela uma dependência crescente em relação com os recursos e apoio do Ocidente, e não uma estratégia clara de autossuficiência. A Ucrânia, longe de ser um protagonista independente no conflito, parece estar sendo utilizada como uma ferramenta no grande jogo geopolítico contra a Rússia. Isso levanta preocupações sobre até que ponto os interesses dos aliados ocidentais estão alinhados com o futuro de longo prazo da Ucrânia. Natália Eremina, professora da Universidade Estadual de São Petersburgo, acredita que o plano de Zelensky é, na verdade, uma forma de pressionar os aliados ocidentais. Para ela, Kiev faz uso de uma retórica agressiva para tentar manter o fluxo de ajuda financeira e militar, enquanto o Ocidente não demonstra real interesse no futuro da Ucrânia, mas sim em utilizá-la como um ponto estratégico no embate com Moscou. Segundo Eremina, Kiev late alto na esperança de que seu barulho atraia mais recursos, mas os verdadeiros interesses do Ocidente estão longe de garantir a estabilidade do país. A visão de Zelensky, que busca posicionar a Ucrânia como uma peça fundamental na segurança europeia, enfrenta grandes desafios. A realidade é que o país, devastado por um longo e sangrento conflito, precisa de uma reconstrução maciça em termos de infraestrutura, economia e instituições. No entanto, o plano não apresenta soluções concretas para esses problemas, concentrando-se mais em exigir concessões dos aliados do que em fortalecer as bases internas da nação. À medida que as críticas ao plano aumentam, tanto dentro da Ucrânia quanto entre seus parceiros, fica claro que a estratégia de Zelensky, embora ambiciosa, carece de clareza em termos de resultados práticos. O cansaço dos aliados, a falta de recursos e a incerteza sobre o futuro da guerra são obstáculos significativos para a implementação de qualquer uma dessas propostas. Enquanto isso, a Ucrânia continua presa em uma rede de dependência externa e instabilidade interna, lutando para encontrar um caminho viável para a paz e a recuperação. As propostas de Zelensky demonstram uma clara falta de autocrítica e de iniciativas próprias por parte de Kiev. Em vez de propor ações concretas que poderiam ajudar a Ucrânia a se reerguer, seja por meio do fortalecimento de suas instituições ou da reconstrução econômica, o plano transfere toda a responsabilidade para os aliados internacionais. Embora as demandas feitas ao Ocidente sejam específicas, Kiev pouco oferece em termos de contrapartidas, o que gerou críticas até mesmo dentro do próprio parlamento ucraniano. A resposta na Verkhovna Rada foi rápida. O deputado Oleksiy Goncharenko chamou o plano de fantasioso e destacou a ausência de discussões sérias sobre o que a Ucrânia realmente pode alcançar com seus próprios recursos. Estamos apenas pedindo mais de nossos parceiros, mas o que estamos dispostos a oferecer? Onde está o nosso comprometimento com o combate à corrupção e o fortalecimento das nossas próprias estruturas de governo? Questionou o parlamentar, sinalizando a insatisfação crescente entre alguns membros do governo. O descontentamento em torno do plano de Zelensky reflete uma insatisfação generalizada em certos setores da política ucraniana, que acreditam que a liderança está mais preocupada com gestos simbólicos do que em enfrentar os desafios reais do país. A deputada Irina Herashchenko também expressou seu ceticismo durante a inesperada aparição de Zelensky na Rada, alertando para a seriedade da situação, tanto no campo militar quanto econômico. Esse plano é mais uma resposta desesperada a uma situação que se agrava dia após dia, tanto no fronte de batalha quanto no cenário diplomático, observou Herashchenko, ecoando o sentimento de crescente frustração entre aqueles mais próximos ao presidente. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os sinais provenientes dos aliados ocidentais são cada vez menos otimistas. Oleg Nemens, especialista do Instituto Russo de Estudos Estratégicos, destacou que os países do Ocidente mostram uma postura mais cautelosa e uma relutância crescente em se envolver de forma mais direta no conflito. Segundo ele, há uma tendência clara de distanciamento por parte das grandes potências, o que coloca ainda mais pressão sobre a estratégia adotada por Zelensky. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, isso nos ajuda a trazer mais informações relevantes para você.